O Emerson Pansieri, Cruzeiro em alto astral e com a torcida lotando o Mineirão depois da grande vitória na Libertadores. O papo volta a ser o Campeonato Brasileiro. Como está a preparação do time? O que faz o técnico Arthur para esse jogaço importante? O Mister tá preparando o Cruzeiro. Um abraço, boa tarde, Pansi. Um abraço para você, seu nome, seu bairro. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Grande Alê, Simões, todo mundo acompanhando o programa. O Cruzeiro treina à tarde na Toca da Raposa, fecha a preparação então para esse confronto, esse compromisso contra o Atlético, o time que voltou aos trabalhos ontem na parte da manhã, e foi uma atividade também muito mais de recuperação, né? Jogo pegado, jogo puxado contra o Boca, né? A quarta-feira a turma deu uma descansada. Ontem teve então nesse cronograma preparado pela comissão técnica com o Departamento de Saúde e Performance o trabalho de manhã. Hoje essa finalização, e vai ficar para amanhã o time que vai a campo contra o Atlético. E aí, Thiago, vamos colocar mais uma vez essa dúvida, né? Por mais que o Otávio, pelo jeito, venha ganhando a confiança do treinador para esse compromisso também contra o Atlético e até para a sequência de partidas, ele novamente não cravou a permanência do goleiro no jogo contra o Atlético, né? Diz que foi uma questão técnica, ele citou a profundidade do jogo do Boca, com jogadas também ali na linha de fundo, cruzamentos para a área, e por isso a escolha pelo Otávio. Sinceramente, se todo mundo nesse treino de hoje à tarde, se todo mundo estiver bem, da ordem clínica, né? Física, desgaste, para esse compromisso contra o Atlético, eu acho que ele não muda o time, né? A formação ali de Fagner a Caio Jorge, a mesma. Mas fica essa dúvida em relação ao gol do Cruzeiro, o que ele vai fazer para o clássico contra o Atlético. Sinceramente, para mim é a única dúvida. Ô, Ale Oliveira, numa boa, pelo que o Otávio mostrou até agora, não faria nenhum sentido, e pelas palavras do treinador, que diz que não faz rodízio no gol. Ele falou que não tem essa de goleiro numa competição e goleiro na outra, o Arthur Jorge. Eu quero saber de uma regularidade, se bem que eu falei agora do Barba Domingues, cabeça de treinador, igual... Não, deixa quieto, olha. Eu acho que jogar o Otávio, né? Eu acho que a lógica indica que seja o Otávio, né? Não tem muito como fugir a essa realidade. É claro que você disse aí do treinador, às vezes ele quer recuperar, às vezes ele pensa em resgatar, em dar moral, mas eu acho que a lógica indica que o Otávio tem uma sequência, né? Até porque se mostrou um goleiro seguro e até porque eu acho que o grupo de jogadores se sente mais confortável, né? E é a vez dele, é o momento dele. A gente sabe que pode mudar a carreira do cara, né? Ter uma boa atuação, principalmente do goleiro, que é sempre decisivo. Então, tudo indica que o Otávio terá uma sequência a partir de agora. O Alexandre Simões, conhecendo essa trajetória do Cruzeiro, o Otávio, eu até acompanhava uma matéria no itatiaesporte.com.br, quebrando recordes no jogo contra o Boca Juniors, né? Goleiro mais jovem aí da Libertadores, e ele se mostrou seguro. Acho que não teve nada que comprometesse para que o Otávio, diferente do Matheus Cunha, que tem aí uma série de falhas no gol do Cruzeiro, para deixar a titularidade para esse clássico, Simões. Ele foi muito pouco testado contra o Boca, né? Porque o Cruzeiro conseguiu o que já bloquear. É bom, né? Isso, exatamente. O time conseguiu bloquear bem as ações. Eu me recordo de uma boa intervenção dele, que foi no segundo tempo, uma jogada pela ponta esquerda, que o cara do Boca cruza pra área e ele consegue dar interceptar a bola que iria pros dois jogadores do Boca vinham fechando, né? Mas eu acho que o ponto principal, Thiago, da questão do Otávio, é o que o Ale falou em relação aos jogadores se sentirem mais confiantes. E eu acho que isso vai pro torcedor também, sabe? O Matheus Cunha não passa a menor confiança pra torcida do Cruzeiro, pros jogadores do Cruzeiro, porque ele é um goleiro inseguro. É um goleiro inseguro. A gente não consegue, assim, imaginar quem teve a ideia de achar que estava passando a perna no Flamengo, oferecendo um contrato antecipado ao Matheus Cunha para trazer ele para Toca 2. Sendo que o Cruzeiro tem dois goleiros que vêm da base que são melhores do que ele. Além do Otávio, tem um garoto lá,
o Lamonier, né, Pansieri, que é o terceiro goleiro hoje, né? E tem, não, na verdade o terceiro goleiro é o Marcelo. É o Marcelo Heráclito, que é muito bom goleiro, aliás. E aí na formação do Marcelo ainda tem o Vitor também, que é muito bom. Exatamente. São três aí, Otávio, Marcelo e Vitor. Então quer dizer, eu acho que assim, e eu não sei até que ponto é positiva essa indefinição, essa questão de, não sei, vai jogar esse, um jogo joga um, outro jogo joga outro. Se for do perfil do Arthur Jorge, o goleiro de Copa, e isso é comum nos treinadores europeus, ok, tem um goleiro das Copas, tem um goleiro do campeonato, ok, isso aí é método dele, mas ficar nessa trocação, um jogo aí no outro jogo entra o outro. E outra coisa, você devia dar uma moral pro cara, falar, parabéns, Otávio, você tá bom. Matheus, felizmente o momento é do Otávio agora, passar até uma confiança, talvez ele faça isso internamente, né, a gente não sabe, da boca pra fora ele não quer comprometer o Matheus, mas eu acho que já poderia externar isso também pro torcedor, até pra aumentar a confiança do próprio Otávio, da torcida no Otávio, acho que seria justo, tá merecendo o Otávio. E são 9 jogos, né, em maio, né? Que o Cruzeiro tem, por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. E Copa Libertadores, 3 decisões pela frente nesse retorno. Então, assim, eu acho que o melhor, se não é do perfil do Arthur Jorge, ter o goleiro de Copa, o goleiro de campeonato, e ele falou isso, né, o Pansieri, depois do jogo contra o Remo, lá em Belém, que ele não é dessa coisa. Então, sim, assim, que defina o titular, cara. Defina o titular e deixa ele ir, passe ao torcedor quem é o titular, até pro torcedor poder apoiar. Eu particularmente acho que esse tipo de decisão diminui a pressão sobre quem for o escolhido. Eu tenho a impressão que o Thiago foi também bem na situação. Simões, Alê, Thiago, ouvintes. Internamente, todo mundo sabe que o Otávio vem ganhando essa confiança e tá com moral. O Matheus Cunha não. Mas para o torcedor, ele não está colocando isso. Até para não, entre aspas, queimar mais o Matheus, que já vem com a imagem arranhada com o torcedor, que não tem muita paciência. E ele falou, Thiago, na resposta do jogo do Boca, até do clima, né, que é importante ser formado, de confiança, de passar também força pro time, e foi isso que a gente viu, estávamos juntos na jornada. Quando falou o nome do Otávio, o Mineirão todo, Otávio, isso aconteceu. E se ele confirma o Otávio, acaba a especulação. Sim, a gente exatamente. Não vai ter essa conversa aqui agora. Exatamente. O Otávio, pronto, vai pro jogo e ganha moral. Ô, Pansieri, programação do Cruzeiro até o clássico de amanhã, ingresso ainda tem, já tá esgotado. Pedro Abílio já vai trazer a prestação de serviço também, mas o torcedor tá ansioso, Pansieri. Tá naquele quase acaba, né? Essa é a realidade. O torcedor vem comprando o ingresso e de maneira vertiginosa, né? Gigante mesmo. A gente sabe, né, que depois da vitória pra cima do Boca, aí o negócio anima. É 9 horas da noite, é sabadão, a turma não quer saber. A turma quer vir, torcedor do interior, torcedor da capital, da região metropolitana, Nação Celeste, pra empurrar o Cruzeiro na busca deste resultado. O Cruzeiro quer também somar aí a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, né? Sem oba-oba, foi até o que eu falei. Conversava com algumas pessoas na toca e todo mundo dizendo da seriedade desse trabalho do Arthur Jorge. Mas o time tá bem no Brasileiro e tá bem na Libertadores. Não, gente, tranquilidade, né? Vamos com calma. Então, tem hoje esse trabalho à tarde, seguido de concentração. Amanhã os jogadores então na Toca da Raposa durante todo o dia. E aí tem trabalho de vídeo, tem conversa, tem palestra e o time depois, ali no inicinho da noite, já se preparando rumo saindo da Toca da Raposa rumo ao Mineirão para esse clássico, esse desafio contra o Atlético. Thiagão. O Cruzeiro repete o time do meio de semana. Como vai o Cruzeirão para amanhã, Pansi? Thiagão, a expectativa é que tenha a repetição da formação do Cruzeiro, né, que venceu Boca para esse clássico contra o Atlético amanhã às 9 horas da noite no Mineirão. Então o time poderia ter o Otávio, né, com a participação do Fagner, a zaga de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson Christian com o Matheus Pereira, na frente Arroio e Caio Jorge. Vale destacar que o Gerson está pendurado, né? E o Arroio também está pendurado. Isso porque o Cruzeiro, depois da partida contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, vai encarar o Bahia, né? Lá na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 9 de maio, às 9 horas da noite, horário de Brasília, a sequência do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas a tendência, vamos ter o treino de hoje à tarde seguido de concentração. Se todo mundo estiver bem, se todo mundo estiver ok, pode ter então essa repetição do time que venceu o Boca para o duelo de amanhã. E ingressos quase, hein?
como disse o nosso Pedro Abílio, tá quase acabando, Thiagão. É, casa cheia, grande clássico, né? Não é aquele Mineirão meio a meio como a gente gosta, né? Como ficou bonito no último confronto, mas vai ter ali a presença da torcida do Galo e a torcida maciça dos cruzeirenses. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo do canal, já agradeço a todos aí quem assistiu o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like para dar aquela força pro canal, ajuda demais, tá bom? E quem tá chegando agora e não se inscreveu ainda, seja muito bem-vindo, meu convite já fica aqui para vocês, tá? Se inscreva no canal e deixa o like, tá bom? O like de vocês ajuda demais o canal a continuar crescendo. E ativa o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia aqui do Cruzeiro, você não perder, tá bom? Tudo vai ser avisado pelo YouTube. Então, fiquem à vontade que esse canal aqui ele foi criado para atender vocês. Deixe a opinião de vocês, fiquem à vontade. Nós olhamos todos os comentários, tá bom? E agradeço a todos aí por estar com a gente aqui no canal. Então, não esqueça de verificar a inscrição de vocês, que o YouTube gosta de pregar peça e cancelar inscrições. Às vezes ele faz isso, então atenta aí e dá uma verificada rapidinho. Fica aí com a gente, tá bom? Amanhã é clássico, eu quero deixar aqui um placar. Não vou deixar placar, não, vou deixar em aberto. E é com vocês, o que vocês acham? Deixa um placar aí, o que vocês acham? Quanto que vai ser? Vai dar de lavada em cima do Atlético Mineiro? Vai ser empate? Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo fácil? O que vocês acham? Deixa aí no comentário.